então agora falar do cara, tá? Da pessoinha. Essa pessoinha aqui, ó, maravilhosa que tá aqui, que perdeu um olho, mesmo assim não deixou de ser galanteador. Sim, ele era boêmio, né? Tinha esse ar, né? Frequentava a corte, né? As mulheres, né? Flertava, né? E tudo mais, mesmo perdendo o olho. Então, para você ver que o cara, ele é bom. O cara, ele é bom, tá? Vamos lá. E aí, pertence ao gênero lírico, né? Então, ele vai expor ali os sonetos, né? Vai expor os sentimentos e as emoções. Ele nasceu em 1524 ou 1525, e sim, não se sabe ao certo quando ele nasceu, tá? E nem sequer o lugar exatamente que ele nasceu. Ou foi Lisboa ou Coimbra. E olha só, gente, não é o único mistério que vai envolver esse cara, não. Tem outros mistérios aí que eu vou contar essa fofoca literária pra você, tá? Que vão embarcar ali perante Camões. Acesso, ele teve acesso à educação, graças a Deus, na verdade. Teve acesso à educação, e aí ele estudou muito a história de, né, Portugal, a mitologia greco-romana e o conhecimento ali da própria língua, tá? Por que é importante você saber disso? Porque toda a poesia dele vai ser baseada nisso aqui. Sim, falando da língua portuguesa, falando de mitologia greco-romana. A história de Portugal, então, gente, é os Lusíadas, que não vai cair, tá? Não tá lá programado os Lusíadas, somente os sonetos, tá? Porém, os Lusíadas foi um marco na vida dele, tá? Foi a obra, tá? E que praticamente conta uma história ali de Portugal. Camões tinha ânsia de viver. Como assim, Tesla? Ah, mas ele viveu muito. Ah, ele viveu. Aquele dali sabia viver. Tá? Então foi o que eu falei. Ele frequentava as cortes, namorava, vamos dizer assim, namorava muito, tá? Não era rico. Ele queria viver da arte dele, tá? Mas ele viu que não ia conseguir, né, tanta coisa assim. E ele quis embarcar em outras coisas, tá? Mas tem algumas peculiaridades dele, porque, olha só, ele cumpriu um serviço militar obrigatório, né, óbvio, na África. E aí, se você pegar aqui pela data, né, a gente já estava aqui tranquilão, tá? E aí ele começou a escrever os versos quando ele voltou, tá? Então, toda aquela parte ali, África, depois Ásia, né, da questão dos portugueses que invadiram aquele local e tudo mais, questão de comércio, e aí a gente tem a história da escravidão e tal, e tudo mais, ele estava participando ali, né, de um serviço militar ali perante a África, tá? E aí, em 1533, e os perigos no mar e na terra, os portugueses com seus interesses comerciais e militares pela Ásia e pela África, foi que aí que ele descobriu um mundo. Sabe por quê? Porque quando ele estava voltando, e aí presta atenção, quando ele estava voltando, o navio dele naufragado, tá? E aí deu ruim, porque ele estava com o que na mão? Tava com os Lusíadas na mão, tá? E aí é o que vem a parte, quase um mito, tá? Relacionado a essa lenda aqui, dessa pessoa, que foi uma chinesa, tá? Que não tem esse nome, que ele já começou dando o nome ali, fazendo essa referência, já na obra de Homero, Ilíada, tá? Que era uma ninfa, tá? Uma Nereida, tá? Relacionado às sereias. E que o que aconteceu com ela? Ela estava nesse mesmo navio, tá? Ela era apaixonada por ele por ela. Só que Camões, o que acontece? Ele era apaixonado pela paixão, o amor pelo amor. Ele estava apaixonado por ela, mas eu não ligava, ficava estudando muito, né, e tudo mais. E aí tem várias lendas a partir disso. Que ela morreu, né? Que ela se deixou morrer por isso, né? Outras que ela sobreviveu ao naufrágio e criou um império na África, tá? Outra
é que ele teve que escolher. Ou salvava ela ou salvava a obra, ele escolheu a obra, tá? Então, tem várias coisas, né? Vários mitos ali acerca disso que dá para fazer aí uma história ali. Quem quiser já pode produzir um filme, uma história a partir disso que eu vou querer ler, hein? Se você produzir, eu vou querer ler, só me enviar. E aí, então, esse nome faz essa referência, até porque tem tudo a ver, tá? Essa Nereida, sereia, no mar, naufrágio. Olha. Em 1580, né, ele teve lá o seu fim solitário, pobre e com a saúde abalada, tá? Além disso, aqui, ó, em 79, a peste voltou para Lisboa. E o que aconteceu com a peste? Os mortos eram enterrados em valas comuns. Então, ele foi um desses. Então, o que tem hoje lá em Portugal? Uma homenagem. Não é o túmulo dele em si, que não foi achado até hoje. Tá? Então, olha outro mito ali acerca dele. Então, quando ele morreu, foi enterrado numa vala normal, tá? Por conta do que estava acontecendo ali. Tá? E as obras dele, né? Ainda mais as poesias líricas, foram publicadas depois que ele morreu, tá? Deu pra entender essa pessoinha, tá? Boêmio, amor por amar, essa questão. Pegou? Deu para conhecer um pouquinho sobre ele? É uma pessoa que gostava de viver e tudo mais? Porque isso vai ser necessário para você entender por que ele começou a escrever, tá? Então ele tinha um quê nacionalista, uma paixão pela história de Portugal, e aí vai, né, os Lusíadas e tudo mais, e aí pega os deuses romanos e gregos também, né, para ajudar, né, e as ninfas e tudo mais. Então, ele não escreveu sem um motivo, ele tinha essa inspiração, a inspiração dele era a vida dele, tá? E quantos hoje não tem aí que fazem isso? Que obras literárias, obra literária não precisa poema, mas, por exemplo, você escreve no seu Twitter, né? Você tem Twitter, lá o Instagram, você tem os stories, né? Estou falando de obra literária, sim, mas querendo ou não, você tem a sua própria vivência, tem a sua própria experiência, e você quer botar para fora. Às vezes é uma indignação, às vezes ou você quer exaltar alguma coisa, você vai lá e escreve, você vai lá e fala, você vai lá e grava um vídeo, você digita, tá? Então começa a um pouco humanizar e trazer isso para você. Trazer essa pessoa, o Camões, para você, tá? Vai ficar mais fácil de você compreender o que ele estava querendo te passar. Aquela questão de comunicação que a gente falou, tá bom? E aí vamos entender o meu contexto histórico. Que lembra que eu falei? Todo contexto faz a diferença para você entender. Então vamos lá. A gente passa aí de renascimento, tá? Que é o homem renascentista versus o homem medieval. O renascentista ele é mais voltado para a ciência, para a razão. O homem medieval é aquele que ainda acredita na Terra plana. Entendeu? É aquele que acredita na Terra plana, então muito voltado ali ainda para religiosidade, tá? A natureza fica no reino dos homens. Ou seja, em vez de eu buscar só coisas relacionadas ao de fora, ao amplo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui na Terra. Então, a Terra, a razão, está nos homens. Então, eu estou deixando um período, tá, totalmente teocentrista para o quê? Antropocentrista. É o homem como base, tá? O ser humano. Então, ó, pesquisas e experiências científicas já estavam acontecendo, tá? Que observavam a realidade, né? Mais posteriormente, a gente vai, né, posteriormente dali, o Galileu Galilei, tá? Mas Copérnico já fazia parte daqui, tá? E aí a gente vai entrar, ó, no classicismo. E aí eu tenho essa transição, né, humanista que marcou a mudança da Idade Média para o Renascimento. Gosto pelo nacionalismo da minha nação. Eu tenho a idealização do amor, tá?
Contraponto, a arte produzida pela Idade Média, então eu estou tentando quebrar com isso. E outra coisa, toda vez que você vai estudar algo que tenha literatura no meio, contexto histórico, literatura que tem, né, tudo a ver, tudo combina, não coloque na cabeça uma coisa que é, terminou o classicismo, começou outro. Tipo, apaga o antes e vem isso aí depois. Não começa assim, porque é tudo um momento de transição. Você vai ver no Camões, essas redondilhas, que são medievais, olha aí a transição, depois ele vai e parte para o soneto, que é a medida nova, entendeu? Então, é tudo um momento de transição, não acha que vai partir para um e vai escrever uma coisa completamente diferente, tá? Tudo é referência, tudo tem uma intertextualidade, ok? E aí, emprego da medida nova, tá? Que aí vem a forma fixa. Então, esse período de classicismo, qual ele faz parte, tá? É a medida nova, que é aquelas medidas do soneto. Então, vou esquecer aquelas redondilhas, né? A medida nova é relacionado a 10, né? A 12 sílabas que a gente vai ver, tá? E inspirado nos ideais da cultura greco-romana e o paganismo. Vamos aproveitar hoje, galera! Vamos! Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aproveitar aqui esse tempo, tá? A gente está correndo e hoje em dia, né, a gente está correndo tanto. A gente não tem tempo para ter tempo, tá? E fala, calma aí, vamos aproveitar aí. Que isso? Sossega, tá? Sossega, vamos ver aqui a natureza. Ai, lindo! Então, às vezes, tem aquela questão pastoril também envolvida, né? Aproveitar o campo, tá bom? E o equilíbrio da forma. O equilíbrio por quê? Porque é razão e emoção, filho. É que a gente até hoje não sabe equilibrar, tá? Aqui, ele tentou. Às vezes conseguia, às vezes não, tá? Colocar a razão e a emoção. Um equilíbrio ali, tá? Você vai ver algumas obras, como eu falei, faz uma citação bíblica, tá bom? Então, você vai ver, vai tentar ali equilibrar a razão e a emoção. Será que conseguiu, gente? Vamos ver isso aí. Referências. O Dante Alighieri, quem não conhece é aquele da Divina Comédia, tá? Que tem o Inferno de Dante, tá bom? Francesco Petrarca e esse cara aqui, que iniciou as questões do soneto, tá? E aí o Camões amava esse cara, amava, tá? Giovanni Boccaccio e outros, tá? Tranquilo? Deu para entender? Deu para se situar? Que é importante agora. Você precisa se situar. Você precisa entrar, embarcar. Já sei que você já pegou aqui as flores, tá? Já começou a olhar a natureza de uma forma diferente, ok? E antes da gente falar das obras do Camões, tá? A gente vai dar uma outra pausa para poder respirar. Coloca aí Legião Urbana Monte Castelo. Começa ao Vinícius de Moraes. Começa a embarcar ali. Até um Caetano Veloso também que gosta de flertar com Camões. Começa a ouvir aí. Entra, embarca. Pega as flores, né? Embarca nessa de sereísmo, nesse ninfa. A sua túnica grega e romana, né? Começa, bota aquele louro aqui, ó. Aquele louro aqui, né? Embarca nisso que a gente vai se afundar nas obras de Camões, nos sonetos dele. Beleza? Tô voltando já, hein?